Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Programa esse transmitido pela ISTV, TV Profissão, e exibido lá nas plataformas de streaming, Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de egressos e central de carreira do Centro Universitário. Todas as segundas-feiras nós sempre trazemos algum tema importante que a gente venha debater as competências, habilidades, o cenário, como é que está este mercado da empregabilidade. Porque muitas vezes nós traçamos um cenário ali no nosso perfil profissional ou no desenvolvimento da nossa formação acadêmica, baseado naquelas informações que de fato a gente acredita que neste nicho é onde se tem a empregabilidade. E o que a gente pôde perceber nesses mais de 70 programas que as profissões elas têm uma correlação, elas têm uma harmonia de informações que muitas vezes nós podemos ter um entendimento que de fato é naquele ambiente, mas muitas vezes aqui mesmo muitos ambientes de empregabilidade foram-se descobertos porque em algum momento, em alguma situação, esta ou aquela profissão emprega, mas será que é só neste cenário? Principalmente o tema no dia de hoje, porque a gente vai discutir muito essa questão do bacharel em História, qual é o papel desse profissional, mas nos diversos ambientes de empregabilidade, ou seja, fora do ambiente escolar. Porque, vou escolher um curso de História. O curso de História me habilita só para ser um professor, para trabalhar as disciplinas de histórias? Não. Hoje vocês vão entender que esse historiador, de fato, falando de história, falando dos cenários, falando dos ambientes onde nós podemos estar trabalhando, de fato, tem um papel fundamental aqui, que é a questão onde eu estou, qual é o cenário, para quem eu vou trabalhar, perdão, e com quem eu vou trabalhar. Então, mas como é que isso acontece? Acontece com profissionais de mercado, com os nossos convidados, com as pessoas que vão estar aqui, contando um pouquinho de como é que está tudo isso, porque a gente sempre valida. Nosso programa ele é um programa de interações. Nós sempre temos aqui convidados, mestres, doutores que nos colocam o cenário, nos colocam a realidade do momento. E é muito legal quando a gente trabalha historiador, mas esse historiador de fato, ele vai sair da sala de aula? Sim, ele sai da sala de aula. Para quem? Para diversos segmentos, seja na iniciativa privada, seja no ambiente público. E para isso, queria que vocês colocassem na tela, por favor, nossos convidados. E para conduzir aqui comigo esse bate-papo no cenário, eu tenho a honra de receber aqui a professora doutora Maria Tereza. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, professor Sidney. Nós estamos aqui, então, para falar de um tema que me é muito caro, que é trabalhar com história. Então, teremos a participação de egressos, nosso curso de bacharelado em História. Teremos também a participação de outros convidados atuantes em diversos segmentos possíveis para o historiador. Eu sou a professora Maria Tereza e eu trabalho na Uninter, na área de Linguagens e Sociedade. Nossa área ela é composta pelos cursos de Letras e os cursos de História. Então, nós fazemos ali um bem bolado aí com os dois cursos, atuando tanto na área dos bacharelados quanto das licenciaturas. Então é bem interessante, eu tenho uma experiência, uma trajetória já também na educação básica, e é o que sempre me perguntam, né? O professor Sidney estava falando, você é profissional da história, mas o que você vai fazer? A única possibilidade para você é dar aula, né? No meu caso, acabou sendo por uma questão de preferência, porque as coisas me levaram a tanto, mas existe um universo muito mais amplo, né? Da formação, da atuação do historiador, especialmente depois da regulamentação da profissão de historiador. Isso também dá muitas possibilidades de atuação do profissional da nossa área. Então, vamos pensar em empresas, em museus, órgãos públicos, temos também atuação dentro do que a gente chama hoje de história pública. Então, acho que vai ser bem bacana essa conversa aqui hoje, para que o pessoal que às vezes está com dúvida, poxa, mas quero fazer história, só que eu não quero dar aula. Calma lá, tem possibilidades para você e de repente você se anima aí a cursar o curso de História com a gente lá na Uninter. A professora me trouxe uma reflexão aqui, né? Porque
falando dos diversos cenários, me veio a um case aqui que nós vamos falar depois, que eu lembrei disso de 2005, professor, mas eu vou contar depois na sequência. E temos aqui nosso time formado. Professor Kelton, seja bem-vindo. Boa tarde. É Kelton Sabatic. Eu sou bacharel em História, Memória e Imagem pela Universidade Federal do Paraná. Sou especialista em Patrimônio Histórico e Restauro pela UTFPR, mestre em História Contemporânea pela Universidade Federal do Paraná também. E, no momento, eu atuo como gerente de acervo e pesquisa do Departamento de Arquivo Público Municipal de Curitiba. Muito bem, o professor Kelton ali tem um cenário de várias atuações, de vários momentos aí, como a professora bem colocou. O cenário do professor já tem um cenário bem bacana ali para a gente bater um papo. E o professor Orley, acho que posso se chamar de professor Orley? Professor Orley Leandro. Boa tarde. Eu trabalho na prefeitura desde 1995. A minha formação, ela é bacharelato em História desde 1985 pela Fundação Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá. Eu estou na prefeitura como um agente administrativo, mas a minha trajetória profissional é toda em arquivo dentro da prefeitura, né? Desde que eu entrei na prefeitura, eu entrei no arquivo, né? Trabalho na parte de arquivo geral, né, do município. E mais para frente a gente vai contar a respeito da divisão do arquivo dentro da estrutura municipal, né, que o arquivo foi criado em 2004, 1º de julho de 2004. Até então ela era apenas o arquivo comum, né? Daí quando foi a criação do arquivo em 2004, né, precisamente no dia 1º de julho. Eu trabalho no arquivo desde então. Muito bem, então aí já vem aquele cenário do órgão público, da sua participação e de que fato o que nós temos aí nos órgãos públicos, a questão do historiador, e até por um momento, porque é dentro desses cenários que muitos historiadores buscam os seus processos de pesquisa, e aí você vai contar um pouquinho para a gente desse cenário. Mas aí a gente fala de tudo isso, por exemplo, o historiador, profissional já formado, mas a gente sempre tem aquilo que a professora falou, ela optou por estar dentro da sala de aula. E para estar dentro da sala de aula, nós temos o nosso papel enquanto gestores de alunos. Porque, eu sou professor, você é professor e gestor, porque a partir do momento, você é o CEO daquele aluno naquele momento que você está fazendo o seu processo de formação. E quem valida tudo isso? Os nossos egressos, que de fato passam pela mão desses mestres, são os nossos representantes legais aí no mercado futuro. E hoje temos a honra de ter aqui um egresso do curso de bacharel em História. Henry, tudo bem? Não é Harry, né? É Harry. É Harry. Isso. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite dos organizadores desse encontro. Me chamo Harry Takahide Daijó. Alguns me chamam de Hari, outros me chamam de Harry, como o professor observou, outros me chamam de Henry, mas meu nome é Harry Takahide Daijó. Eu sou graduado em Direito e pós-graduado em Gestão Empresarial na USP de São Paulo, e recentemente eu concluí meu bacharelado em História pela Uninter. Iniciei minha carreira profissional no Ministério Público do Estado de São Paulo, na cidade de Bauru, mas segui os meus passos na iniciativa privada. Há mais ou menos 30 anos eu sou responsável pela Expoagro, uma empresa de exportação de produtos agropecuários localizada em Foz do Iguaçu, e pela Itoman Administração Patrimonial, que faz gestão de imóveis próprios. E é uma alegria estar aqui, espero poder contribuir com a conversa, com o debate. Obrigado. Mas aí fica aquela pergunta, né, professor? Porque a gente está falando aqui de um universo, de uma instituição que já formou mais de 650 mil alunos e temos hoje mais de 550 que estão hoje aqui em algum curso. E aí,
Como é que isso procede? Nós estamos aqui numa estrutura em Curitiba, mas a gente sempre precisa, e temos os nossos parceiros lá na ponta, que são os nossos polos de apoio presencial. E, de fato, são vocês, os polos, que estão no dia a dia, que estão muito à frente dos nossos alunos. E hoje nós temos aqui uma representante de polo, professora Valéria. Seja bem-vinda, professora Valéria. Olá, tudo bem? Boa tarde. Obrigada pelo convite, né? Fico muito grata, muito honrada. E sim, estamos aqui no Polo Garcês, aqui na Avenida Luiz Xavier, né? A menor avenida que existe aqui na Praça Osório. Então, eu sou orientadora aqui no Polo, não faz muito tempo que eu estou trabalhando aqui nesse Polo, né? Sou orientadora dos cursos da saúde, dos cursos de pós-graduação também. E eu venho, assim, de uma trajetória, vou contar rapidamente aqui, porque vai muito de encontro com o tema de hoje, né? Eu venho de uma trajetória que eu sou graduada em Geografia, eu sou graduada em Letras, com licenciatura em Português e Inglês. Trabalhei quase 25 anos em sala de aula, com língua inglesa, dando aula de inglês no ensino médio, no ensino fundamental. E depois, na parte da língua portuguesa, eu trabalhei sempre com redação. Trabalhei em escolas de ensino médio, corrigindo redação. Eu não dava aula de redação, mas eu participava das bancas de correções, né? Comecei no ensino médio, depois comecei a corrigir redação nos vestibulares, fiquei alguns anos trabalhando com isso, né? Dei aula particular de inglês, aula particular de redação, participei de orientações assim de bancas, de TCC, de monografias também. Então, só para mostrar aí para o pessoal que esses diferentes âmbitos aí, né, diferentes contextos aí profissionais é possível em todas as áreas, né? Hoje eu trabalho aqui na Uninter como orientadora dos alunos, recebo os alunos aqui, qualquer tipo de dúvida que eles tenham, às vezes eles se matriculam num curso sem ter muita ideia do que os espera, né? E eu gosto muito de trabalhar esse assunto com eles, porque eu também sou pós-graduada em gestão escolar, então eu consigo ter uma visão, um olhar mais participativo, assim, da vida dos alunos mesmo, né? Eu procuro sempre trazer os alunos aqui no Polo. E é isso aí, é uma honra, é uma satisfação poder contribuir aqui na tarde de hoje com vocês. Muito bem. Mas aí, professora Maria Tereza, a gente está falando assim do historiador, desse profissional. Esse profissional que opta por fazer um curso, vamos falar precisamente dos cursos aqui da Uninter. Então, ele é preparado para a sala de aula e para outros cenários também, professora? Não, sem dúvida, né? A gente vai pensar na formação do profissional que vai atuar na área de história. A gente tem as licenciaturas que formam majoritariamente para o trabalho da docência e a gente tem os bacharelados que são mais voltados a trabalhar na área de pesquisa e outros contextos. O que não significa que o licenciando em História, né, a pessoa que vai se formar na licenciatura em História, não possa atuar em contextos diferentes da sala de aula, porque afinal de contas é preciso manejar uma série de recursos e desenvolver uma série de habilidades que também vão ser muito úteis em outros campos, porque afinal de contas o historiador é profissional da memória. Né? Então, trabalhando com esse cenário da memória, mesmo que tenha suas disciplinas lá voltadas especificamente para a atuação docente, o licenciando também está habilitado a trabalhar em outras possibilidades e em outros campos. Né? Então, a gente sempre estimula, inclusive, isso nos alunos. Nossos estágios, por exemplo, nós temos um estágio que é bem interessante, que é o estágio de diferentes
contextos, que é justamente uma oportunidade que a gente dá para os estudantes de atuarem em contextos fora da sala de aula. Então, o aluno, nesse estágio de diferentes contextos, é obrigado a escolher uma instituição, né? Pode ser uma empresa, pode ser, enfim, né? Qualquer lugar que ele possa elaborar um projeto e aplicar esse projeto fora do âmbito escolar. Então, a gente também gosta de ofertar essas possibilidades para os estudantes, para que eles tenham uma noção mais ampla a respeito da atuação do futuro profissional de história. Muito bem. O professor Kelton, e diante do relato daqui da professora, a professora fala bastante dessa questão de memória, mas você é um profissional que você já esteve em diversos cenários. Conta um pouquinho para a gente, professor, aí, como é que foi esse cenário, como é que o professor fez todo esse processo de carreira aí. Eu acabei até invertendo alguns passos da minha formação, porque eu concluí a graduação e depois de um tempinho eu fui fazer o mestrado, né, em História Contemporânea, na área de literatura. Na graduação, o meu trabalho de conclusão de curso foi com cinema. No mestrado eu fui trabalhar com literatura e daí posteriormente, né, mais recentemente, na verdade, ano retrasado, eu ingressei nessa pós-graduação, nessa especialização em patrimônio histórico e restauro. E aqui, por conta de trabalhar aqui no Arquivo Público, eu sou representante da Secretaria no Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, então estar em ambientes diversos assim permitiu ampliar alguns horizontes e eu fui complementando a minha formação a partir dessas novas perspectivas que a atuação profissional abriu para mim, né? E aí, quando a gente trabalha ali, você tem lá uma relação de cenário. E aí você, Harry, que veio, você é advogado, você tem você estava tranquilo no seu processo de formação, mas você falou assim, poxa vida, vou buscar uma outra formação. Em que momento que esse buscar uma outra opção, isso era um desejo pessoal ou você viu uma oportunidade de negócio fazendo as junções das ações e profissões que você já tinha aí no seu processo de criação em questão de trabalho? Eu sinto que no meu caso ele foi uma espécie de decisão híbrida, né? Ela vinha, particularmente, eu tinha muita curiosidade pela história, pelo fato do meu avô ser imigrante japonês, parte do outro lado da família é imigrante de portugueses. Então a gente tinha já dentro da nossa família essa curiosidade pela nossa história, né? Poxa, saiu do outro lado do mundo, veio para cá, por que que ele fez isso e tal. E aí, no ano de 1972, a gente comprou propriedades agrícolas no Paraguai. E aí também a gente passou a ser uma espécie de imigrante nessa situação que o pessoal chamava na época um pouco pejorativamente de brasiguaio, né? E aí também a gente começou a ter essa curiosidade, mas aí já começa a ser mudar um pouco a roupagem, a gente já começa a sair de uma situação estritamente curiosidade familiar e passa a ser mais setorial. Por exemplo, eu trabalho com agronegócio, eu tinha muito interesse em saber como aquelas pessoas foram ali no Paraguai, como elas começaram a compor aquela energia de produção de grãos naquela região leste do Paraguai. Também com isso, as cooperativas no oeste do estado do Paraná começaram a ganhar contornos enormes. A Copavel, a Copagril, a própria LAR, a Coamo, essas cooperativas são verdadeiros monstros, né, de produção agrícola, agropecuária, geram muitas divisas e geram empregos e oportunidades. E se a gente for analisar friamente, a gente não conhece profundamente a história desse pessoal. O que eles fizeram, de onde eles vieram, por que eles se agremiaram no modelo cooperado. Então, e aí, mas toda vez a pergunta era sempre a mesma, né? Era um pouco assim, mas e a história desse pessoal? Qual é a história desse pessoal? Qual é a história desse pessoal? Na terceira ou quarta vez que falava qual é a história desse pessoal, eu pensei, eu preciso de alguém, de uma estrutura universitária, né, que possa me orientar a pegar essas linhas de raciocínio, essa inquietude que eu tenho e tentar construir algo com um didatismo. Eu preciso ter um começo, um meio e um fim. Eu preciso desenvolver uma técnica de pesquisa. Eu preciso tentar compilar a informação de um jeito inteligente.
E aí, nesse aspecto, o curso da Uninter foi, como a professora Maria Tereza falou, ela vai despertando uma espécie de talento que nem você sabia que tinha. E você vai devagar, vai desenvolvendo essa habilidade, né? Então, eu sinto que hoje me complementa muito. E depois que eu publiquei os meus artigos, né, na conclusão de curso, eu recebi muitos convites, inclusive de imigrantes japoneses, para que eu trabalhasse nos materiais que eles deixaram. E também nessa questão do agronegócio, eu recebi muitos convites para compor parcerias para tentar devagar começar a redigir a história desse movimento cooperado na região oeste. Infelizmente, eu não tenho tempo, não tenho agenda para, nesse momento, desenvolver tudo isso, mas eu sinto que é uma oportunidade muito grande, é como se fosse, desculpe o trocadilho no ambiente agrícola, né, mas é uma sementinha plantada, né? Eu acho que ainda pode gerar muitos frutos aí nos próximos anos. Muito bem, né, professor? Um belo relato, né? Não, absolutamente fantástica, né? A gente acompanhou um pouquinho de perto o trabalho do Harry, inclusive, porque ele foi nosso representante discente, então ele teve sempre muito atuante no curso, e é muito bacana ver como todo esse processo que a gente viu nascer, ele acabou se consolidando e gerando convites e possibilidades, inclusive, efetivas de atuação do historiador em outras áreas, né? Então isso é bem importante porque a gente às vezes fica lutando tanto para garantir a visibilidade, a importância do profissional da história na sociedade, e aí, ó, tem demanda, né? O trabalho que ele fez ali possibilitou uma série de coisas realmente muito incríveis. Então, o que me leva a pensar, né? Porque o Harry, ele trabalhou com a imigração japonesa, a partir da história da família dele, e precisou muito do auxílio de arquivo público, que é onde justamente os nossos convidados aqui trabalham, como é o caso do Orley. Então, o Orley falou no início que trabalha, né, em formação de historiador, também está agora na parte administrativa. Então, o professor Orley, seria bem interessante a gente poder também conhecer um pouco da sua trajetória e entender como é que é a atuação do profissional da história dentro do arquivo público, porque é algo que a gente precisa, enfim, um trabalho importantíssimo de preservação, de conservação da memória, ajudou o nosso querido Harry a desenvolver o seu trabalho. Então, se o professor puder falar um pouquinho pra gente como é que é essa atuação a partir da sua experiência, eu acho que seria bem interessante. Assim, eu vou começar pela minha decisão quanto ao concurso de bacharelado em História. Eu sou de Paranaguá, né? Como a minha cidade é uma cidade histórica, né, berço de civilização paranaense, daí assim, num estalo, resolvi fazer o curso de História, né? Daí, como lá em Paranaguá o campo é bem restrito, daí disse, vou fazer um concurso, né? Mas eu fiz um concurso a nível 2º grau, no caso aqui para Curitiba, né? Passei, né? Hoje estou atuando dentro do arquivo público, né, na parte de arquivo geral, porque nós temos a divisão dentro do nosso arquivo. Até 2004 não era dividido, né? A partir da criação do arquivo, né, ele foi dividido, né? Dividido em três idades, quando a gente fala 3 idades, né? O arquivo geral e corrente, que são juntos, o arquivo intermediário e o arquivo permanente. Cada qual na sua estrutura, né, defende o seu dia a dia trabalhístico, né? Eu cuido da parte de geral, porque a parte geral ela tem uma certa, que a gente fala nós trabalhamos com tabela de temporalidade, né? Uma temporalidade mais curta, né? Daí, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de documentos financeiros, né? Que eles têm uma trajetória muito curta dentro do arquivo, né? Ele é aberto um protocolo dentro do arquivo, né? Ele fica no arquivo geral, que no caso é o meu arquivo, né? A minha parte. Ele fica 5 anos e após a aprovação dessas contas, ele é eliminado, é um documento eliminado, que ele é triturado, tal, né? Isso tudo dentro das leis do município. Essa é a minha parte, né? Do arquivo geral. Né? A gente acomoda esses documentos, né? Na parte de arquivo geral. Né? Daí depois a gente faz uma transferência dessa documentação para os outros arquivos ou elimina esses arquivos. Tudo dentro da legislação pertinente. O professor Kelton, dentro da sua área aí, como é que funciona o acesso para quem quer conhecer essa estrutura? Aonde que se busca, o que de fato e quem busca um profissional como dentro da estrutura do qual o professor está alojado?
qualquer pesquisador, né, qualquer cidadão que tem interesse a ter acesso à documentação aqui do arquivo público pode fazer um agendamento via e-mail e vir fazer a consulta em loco, né? O meu trabalho consiste, além de fazer algumas pesquisas aqui, que a gente sempre desenvolve uma coisa ou outra, mas de facilitar esse acesso externo, né? Conhecer a documentação e a partir da minha formação acadêmica, tentar proporcionar ferramentas que facilitem o acesso dos pesquisadores, né? Dependendo do assunto que a pessoa tem interesse de pesquisar, a ideia é que a gente possa fornecer uma infraestrutura de indexação e de acesso para que isso seja mais fácil e mais célere, né? Então nós temos uma demanda aí quase que diária de pedidos de pesquisa e muitas vezes a gente já consegue, assim que a pessoa entra em contato, no mesmo dia a gente já consegue dar um retorno com a documentação que tem disponível dentro daquele tema específico de pesquisa. Isso é bem interessante, né? Porque trabalhar com gestão de documentos não é um processo fácil, envolve inclusive uma série de habilidades, né? Então tem que trabalhar com a questão da organização, né? O professor falou de todo esse acesso que precisa ser disponibilizado, então precisa entender também de tecnologias que também vão se misturando, né, a esse tipo de organização, a armazenação de documentos e uma série de outras questões. A própria legislação, né? Então o professor trouxe antes também que precisa ter acesso a essa legislação para conhecer, então, de documentos que vão ser descartados por conta da sua natureza. E aí, em relação a essa questão do acesso ao arquivo, vamos perguntar um pouquinho para o Harry como é que foi a experiência dele, né? Então, enquanto pesquisador, indo atrás da documentação da família, teve que ir em loco, fez isso de forma digital, como é que funcionou isso, Harry? A parte me surpreendeu positivamente, também foi um misto, né? Foi digital alguma coisa, foi muito material. Eu tive que viajar também em algumas oportunidades, mas me surpreendeu como a digitalização de documentos ela ganhou força, né, nos últimos tempos e como, pelo menos o material que eu estudei da imigração japonesa, muito já está acessível, muito desses materiais já estão acessíveis online, né? No Museu da Imigração ali a gente já encontra, inclusive, documentos muito próprios, aqueles cadernos grandes, escrito à mão, das datas que os imigrantes chegaram, os nomes completos, com quem vieram, o navio que vieram, é um material incrível. Também lá no Museu da Imigração Japonesa em São Paulo, também eu fiz algumas pesquisas, algumas incursões lá, mas o mais interessante foi a provocação de poder ter trabalhado com o material da minha própria família, porque a gente estudar um processo imigratório em sentido amplo é uma realidade, né? Você focar num indivíduo que é o teu antepassado direto é outra realidade. Então, nesse aspecto, contando um pouco da história, isso aí é um pouco da história da vida privada, né, das pessoas, foi uma bênção porque o meu avô, ele registrou através de manuscritos muito da sua vida. Então ele deixou muitas, são várias anotações. Eu até tinha separado aqui para mostrar. Eu sei que às vezes não é conveniente mostrar documento, né, em exposições como essa, mas olha, o apontamento diário escrito à mão por ele, né? Então um material como esse, além de ser uma bênção a gente ter recebido intacto depois de tantos anos, porque está absolutamente intacto, a oportunidade de você poder folhear tudo aquilo com calma e espelhar na bibliografia já existente, né? Não me estendendo muito, mas tem uma obra icônica da imigração japonesa, escrita pelo Tomo Handa, é um livro maravilhoso, é enorme. E muito do que meu avô escreveu nos diários dele encontrou sinergia, encontrou amparo na obra do Tomo Handa. Então, esse espelhar as coisas e pesquisar as coisas, encontrar resposta nos arquivos, encontrar respostas nos manuscritos, é muito gratificante. Eu acho que o historiador, antes de tudo, ele tem que ser uma pessoa muito curiosa. Ela tem que querer ter uma predisposição à curiosidade. Mas por que isso é assim? Por que ele veio aqui? Por que ele foi para lá? Por que ele deixou de ir? Por que ele casou? Por que não casou? Então, se a gente analisar, andando pelas ruas de Curitiba ou qualquer cidade do Brasil e do mundo, todas elas têm nomenclatura, todas elas representam o nome de uma autoridade, de uma pessoa que foi exponencialmente importante para a comunidade local. E a gente muitas vezes não sabe quem são essas pessoas. Então, isso por si só, de você olhar uma placa e falar, mas afinal de contas, quem foi desembargador Westphalen? Quem foi desembargador Mota? Isso em todas as cidades do Brasil.
eu acho que então essa curiosidade moveu. E eu fiquei surpreso com a qualidade do acervo, tanto da Biblioteca do Estado do Paraná, com material já escrito por os imigrantes japoneses que estão disponíveis para compra em sebo ou em lojas, materiais novos, inclusive, e com o acervo digitalizado do Museu da Imigração. Então, eu acho que eu fui bem servido em termos de materialidade e fiquei surpreso também com a guarda, né? Às vezes a gente está fazendo uma situação de limpeza e a gente fala assim, isso aqui não é importante, pode jogar fora, isso aqui não é importante, pode jogar fora, isso é coisa velha, joga fora. O historiador, ele fala, calma, se é velho, deixa eu dar uma olhada, né? Porque às vezes tem alguma relevância em algum sentido, em algum âmbito, e eu acho que nesse aspecto também, além da curiosidade, a atenção me enobreceu muito. Eu me tornei uma pessoa mais curiosa do que eu já era e mais atento do que eu já era, mas eu fui abençoado porque toda a materialidade, eu fui bem servido de materialidade bibliográfica nos museus, nos acervos, a parte de memória mesmo escrita do meu avô, então, mas foi muito, muito curioso e muito fantástico. Professora Valéria, o Harry traz um dado super importante, que é a questão da pesquisa, né? E quando a gente fala em pesquisa, a gente fala dos acessos que nós temos à pesquisa. Você está num polo onde você tem uma biblioteca muito grande, né? Então você tem um acervo belíssimo aí, né, dentro da sua estrutura. Como é que a professora percebe esses alunos hoje em dia, eles ainda buscam por esse contato, por estar dentro da história, fazer-se presente dentro das bibliotecas, ou hoje a pesquisa ela passa a ser mais no formato digital? Então, pela experiência que a gente está tendo aqui, né, no Polo, tanto eu quanto os outros orientadores, quando a gente recebe os alunos aqui, a gente percebe assim que poucos alunos hoje em dia, eles estão preocupados em fazer uma pesquisa na biblioteca com livros físicos, né? A maioria já está habituada a fazer a pesquisa virtual nas bibliotecas que nós dispomos ali dentro da plataforma, né? E eles se dão muito bem com isso, eles conseguem pesquisar, acham ali o que tem de interesse. Mas existem alguns cursos específicos, assim, que eu percebo que gostam dos livros físicos e sempre procuram na biblioteca saber se tem, né, determinada obra, que são os alunos de história, né, alguns alunos de pós-graduação na área de história também, e alguns alunos da área da saúde, que gostam do livro físico, por exemplo, livros de anatomia, livros de fisioterapia, né? Mas e tem aqueles alunos que chegam aqui também sem saber como fazer uma pesquisa, como procurar, como achar, e daí é o nosso papel de ajudá-los, né? Procurar a obra, ensinar como funciona ali a biblioteca dentro da plataforma. Muito bem. Então, professor, a gente já começou a ter assim, os cenários, né? Nós estamos, mas saindo para dentro, nós estamos falando dentro das organizações que hoje são públicas. Aonde eu posso inserir esse profissional de história num ambiente privado? A gente tem algumas possibilidades. Eu acho que agora, né, tendo uma demanda nos últimos tempos para história empresarial, né? Então, tem muitas empresas que têm contratado profissionais da história para fazer a seleção, a organização, a catalogação de arquivos, né, documentos que fazem parte da história daquela empresa, e com isso também disponibilizar enfim, trazer um pouco mais de pertencimento, né, da parte das pessoas que atuam lá naquela localidade a respeito da história do local onde trabalham. Então, isso tem sido bastante também procurado, além de indivíduos que, às vezes, né, por conta da sua trajetória, da sua atuação em algum segmento de relevância para a comunidade, também buscam fazer as suas biografias e contar a sua própria história, e muitas vezes recorrem a profissionais para ajudá-los a traçar, enfim, né, essa trajetória no papel. Então, existem algumas possibilidades dentro do âmbito privado, né, que são bem interessantes, especialmente no âmbito dessa história empresarial. Então,
Então, acho que é legal para os nossos alunos também saberem, e aquelas pessoas que estão nos assistindo, que têm interesse na área de história, saberem dessa amplitude da formação e da atuação do profissional da história, né? Então, acho que isso fica até como uma novidade para muita gente ali que achava que, como a gente falou no início, a atuação do historiador é só como professor dentro da sala de aula. Hoje em dia a gente sempre fala que nós temos que empregar a nossa vontade e aptidão no trabalho. Nós temos que fazer do trabalho um instrumento. A gente fala que o trabalho é o que faz de fato o homem, mas muitas vezes nós temos a questão de trabalho para quê e com quê. E aí tem uma situação que eu acho um case que quando eu abri o programa que eu acho muito interessante, professor, e aí fica aí a dica. Eu conversando recentemente num outro tema que eu estava falando, que era a questão na área de comunicação, jornalismo, né? E aí um aluno de jornalismo falou assim para mim, eu estou terminando o jornalismo, e aí eu estava falando a questão do papel do turismólogo, e aí ele falou assim para mim, mas isso só não me basta. Eu falei, melhor isso, como é que isso? Ele falou assim, dentro do processo de editorial, eu vou partir para a área de jornalismo voltada ao mercado de turismo. Eu falei, e aí? Ele falou, professor, para que eu pegue esta formação de jornalismo e aplique dentro da área de turismo, eu tenho que saber a história. E aí é um profissional hoje com a formação em jornalismo e formação em história. E hoje ele é um jornalista, aluno nosso aqui da Uninter, que está viajando o mundo fazendo matérias, só que ele falando assim para mim, primeiro eu tenho que ser o historiador do meu roteiro, e depois eu passar esta confiança que de fato não é só uma tomada televisiva, mas é um fato histórico. Então é um segmento que tem aí, hoje a gente fala em lazer, e hoje os grandes destinos a nível Brasil e a nível internacional são de fato aqueles que as pessoas sabem vender o destino. E para vender o destino tem que ter um papel do historiador, né, professor? Não, é perfeito, né? Então, inclusive, pensando nesse aspecto mais prático, né? Mas não só isso, né? Quando a gente pensa nessa atuação, assim, de como eu vou trabalhar e como é que eu vou aplicar os conhecimentos, né, de um historiador, de um profissional da história. Tem uma coisa muito importante, né? Porque as técnicas que a gente aprende, né, no bacharelado, na licenciatura, que tem a ver com o trato de documento, são técnicas que fazem parte de uma metodologia científica, né? De um trato adequado de uma determinada documentação, que nós chamamos, então, das nossas fontes históricas, que um profissional do jornalismo vai fazer um pouco diferente, né? Ele não vai ser treinado com o mesmo olhar que o historiador. Então, eu sempre falo que a nossa atuação também ela é muito importante no combate de uma série de coisas, como, por exemplo, desinformação. Estamos aí na era das chamadas fake news. Então, o trato que nós e o olhar que nós, historiadores, temos sobre a documentação, sobre a informação que chega até nós, ele é um olhar já treinado, para que a gente questione aquela informação, né? Então, a gente sempre tem que fazer aquela crítica, né? Mas quem escreveu? Para quem? Né? A gente tem aquelas perguntinhas e o tratamento adequado justamente para diferir aquilo que é científico, aquilo que passa por um crivo realmente, né, acadêmico, daquilo que é uma mera opinião. Então, a gente tem um papel de muita relevância na sociedade e que não é só o papel do professor, eu vou contar a história, a data, o fato. Isso também é importante, de repente, um profissional, né, do turismo, porque você quer conhecer a história de um determinado local, mas eu acho que extrapola, né, vai para muito mais. É um papel muito formativo e de muita relevância que a gente tem na sociedade. Né, se me permite, eu gostaria de fazer até uma pergunta, né, acho que o professor Orley, porque a gente está falando do trânsito que a história tem com outras disciplinas. Então, falou do jornalismo, a gente falou do turismo. De repente, o professor Orley pode falar um pouquinho para a gente dessa proximidade que a história tem, né, ele trabalhando no arquivo público, com a própria arquivologia, que é uma outra ciência que vem, então, atuar em conjunto, especificamente nessa área em que o professor está. Se o professor Orley puder comentar um pouquinho sobre isso. Eu vou focar na minha experiência de trabalho dia a dia, né? Assim, nós trabalhamos documentos da prefeitura, né? Documentos, processos, tal. Então, a gente se atém a esse tipo de informação,
né? Agora, quanto à arquivologia, arquivamentos, coisas, a gente, no decorrer do trabalho, no decorrer do meu profissionalismo, né? A gente faz, o profissional de arquivologia a gente não tem dentro da prefeitura, né? Nem o curso, eu acho, eu estava me perguntando, né? E perguntando para algumas pessoas de conhecimento, nós não temos o curso de arquivologia dentro de Curitiba, pelo menos até então as pessoas para as quais eu perguntei. Então a gente trabalha hoje dentro da prefeitura com o que a gente tem. Eu, como agente administrativo, desde então, né? Desde 1995, né? Que eu entrei na prefeitura, a partir de 1996 eu abracei a causa do arquivo público, né? Estou até hoje. Então a gente faz conforme a gente tem, o instrumento que a gente tem em mãos, né? Caso eu faça arquivamento, eu faço encerramento, eu faço requisição de processo, né? Para o público interno e externo, né? Então é essa bagagem que eu tenho no meu curso fora da prefeitura, né? Que eu falei para vocês de história, eu uso dentro como agente administrativo, mas eu puxo o gancho da minha formação lá fora, né? Então a gente trabalha com o que a gente tem hoje dentro da prefeitura. E aí eu faço o possível e o impossível para mostrar um bom trabalho através da minha experiência de trabalho durante todos esses anos. O professor Kelton, a professora falou aqui a questão, a gente tem que trabalhar muito a questão da fonte, né? A fonte é um processo onde a gente vai buscar a informação precisa e muitas vezes essa fonte é o que de fato, em algum momento, ela valida aquela matéria, aquele livro. As fontes hoje, na busca pela informação dentro do seu processo aí, essas fontes muitas vezes elas têm que ser públicas no processo quando a pessoa solicita. Eu preciso fazer, porque uma coisa é eu desenvolver um projeto de pesquisa, outra coisa é tornar isso uma matéria, às vezes, em que momento que eu quero dizer o seguinte, tudo que eu solicitar eu tenho que informar da onde que eu peguei a informação. E aí essas fontes, como é que se trabalha no momento da solicitação? A pessoa já tem que fazer a indicação para que ela está solicitando? Geralmente quando a pessoa entra em contato solicitando, né, alguma documentação, ela já informa, né? Qual é o uso que ela pretende dar para esse material. Grosso modo, assim, a maior parte das pessoas que entram em contato conosco são estudantes de graduação, né? Então tem um uso acadêmico voltado para esse material. Recentemente a gente teve um pedido de uma emissora de televisão, né, de documentos sobre um ator curitibano, e eles vão produzir um documentário sobre esse material. Então, existe até um certo cuidado com relação a esses usos, mas a documentação que está arquivada, né, aqui conosco, ela pertence aos cidadãos, né? Então, a gente tem que fazer o possível dentro da legislação pertinente, né, que regula essa guarda de material para garantir o acesso para quem quer que seja, para quem quer que tenha interesse de efetuar uma pesquisa. A única exigência que é feita, né, é que se indique a fonte, né, a origem desse material, que indique que o material está armazenado aqui no arquivo público, até para que uma outra pessoa que porventura se interesse por desenvolver uma outra pesquisa, talvez com aquele mesmo material, para que ela possa saber por onde começar, né? Ótimo, então é interessante, né, para saber o uso que se faz dessa informação também, né, isso é bem porque bem importante. Como a professora falou hoje, a questão de muitos fake news, então quando você tem a informação é precisa, né, professora? Não, perfeito. Deixa eu aproveitar só o gancho, né, para fazer mais uma perguntinha para o Kelton, que é uma coisa que está me inquietando assim desde o começo. Ele falou da trajetória dele na educação patrimonial, que também é uma outra área de atuação possível do historiador. Como é que se deu esse caminho? Foi pela sua especialização em educação patrimonial que você chegou no arquivo público? Como é que se deu esse link, né? Vamos pensar no seguinte, se nós tivermos alguma pessoa aqui interessada nesse universo de arquivo, o caminho, ele é pela educação patrimonial? Como é que faz, né, para chegar até lá? Eu não quero dar aula, eu quero trabalhar em arquivo igual a você, professor Kelton. Como é que é a trajetória aí possível?
Eu entrei trabalhar na prefeitura para fazer outra função e surgiu a possibilidade de vir trabalhar aqui no Arquivo Público por conta da formação acadêmica. E eu vim para cá para trabalhar com essa parte de pesquisa e descrição arquivística, né? Existe uma normativa para efetuar a descrição arquivística e dedicava mais tempo à parte de pesquisa. Eu acabei assumindo a gerência de acervo e pesquisa, então tive que dividir um pouco as tarefas entre a parte de gestão do acervo e a parte de pesquisa acabou ficando assim, né, em segundo plano para o equipe de estagiários. Nós temos aqui 6 estagiários de história, né, que têm feito esse trabalho de pesquisa. E para essa área de questão patrimonial, é porque nós temos aqui no acervo do arquivo os alvarás de construção, né, das edificações antigas de Curitiba, e nós temos feito aqui, em parceria com a gerência de digitalização, a digitalização de todos esses alvarás, né, alvarás, fotografias, e a partir desse contato com esses projetos de construções antigas e a minha participação no Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, eu desenvolvi um pouquinho o gosto, né, já gostava da estética, né, dos edifícios antigos, e fui conhecer um pouco mais a fundo a questão dos projetos e acabei me interessando, né, e busquei fazer essa pós-graduação para ampliar os horizontes, né. E o trabalho de conclusão do curso dessa pós-graduação ofereceu uma perspectiva, né, que eu imagino que possa ser interessante para outros historiadores, né, que foi fazer a pesquisa histórica sobre uma edificação, né? A gente selecionou uma edificação que era objeto de pesquisa. Então, assim, vejo um caminho, né, a ser trilhado, um espaço para ser conquistado de pesquisa, né, pesquisa histórica, que ela fundamenta todo o projeto de restauro de uma edificação. É bastante coisa, né? E é incrível, né? É uma trajetória muito interessante mesmo. Não, quando o professor estava falando assim, a questão dos alvarás de construção, eu estava lembrando desses prédios, né, que a gente tem. O prédio Garcês, onde está a professora ali, é um prédio de 1927, é um prédio que já vai completar 100 anos. Aí tem muita história desse prédio, né, professora? Tem muita história aqui, tem muita história. As pessoas mais antigas, digamos assim, elas entram aqui e sempre comentam, sempre lembram, né, de um fato ou de outro, principalmente aqui quando era o Shopping Garcês, né? O pessoal vinha aqui muito passear, mas principalmente... Por favor, me corrijam se eu estiver errada, porque eu não sou historiadora, hein, gente? Antigamente, não me lembro agora em que ano, mas ele era um cinema aqui também, né? Se eu não me engano, por favor, se vocês sabem, me corrijam, mas era um cinema aqui. E as ruas aqui ficavam lotadas de pessoas, de carros passando aqui no calçadão e aqui na rua em frente. Muita história, muita história. Bastante história. Aí já foi cinema, aí já foi consulado, aí já consulado alemão, é isso que eu ia falar agora. A gente teve um aluno, inclusive, que se deparou uma vez com uma foto do prédio Garcês com uma suástica nazista. E ele ficou super, né, curioso em relação àquilo, e ele desenvolveu o trabalho de conclusão de curso dele sobre o prédio do Garcês, na época em que ele foi, né, o consulado alemão, justamente durante a ocupação nazista na Alemanha. Então, foi bem bacana a possibilidade, a partir de uma foto que ele encontrou numa revista, se eu não me engano, e aí ele desenvolveu todo um projeto sobre isso e continuou seguindo, então, nessa área de educação patrimonial. Ele foi depois atuar em museu, ele ampliou um pouco a trajetória dele também para trabalhar com essa questão de patrimônio a partir de uma foto que se tornou um projeto de TCC e depois, né, se voltou para uma atuação profissional, né, mais concreta nessa área. Não, eu conheço várias histórias do Garcês e de alguns outros prédios que eu também estudo um pouquinho aqui em Curitiba. Ô Harry, mas eu estou aqui pensando, você como um historiador, o seu exemplo, você construiu um cenário, você construiu um dado, você construiu a história da sua família, mas eu queria que você, nosso programa já está chegando aqui, nós estamos quase nos momentos finais,
mas a gente vem aqui pelo chat muitas pessoas perguntando como é que eu quero saber por onde começar, as dicas básicas para aqueles alunos que estão pensando ou falar da história da sua família, ou falar da história do seu município, conhecer um pouquinho da sua região, porque muitas vezes aqui a gente está passando assim, falando assim, mas eu tenho a oportunidade aqui no momento do meu estágio, eu vou fazer a questão patrimonial, como bem colocou ali o professor, que eu vou fazer sobre o acervo do meu município, mas como é que se começou, ou qual é a dica que você daria para aqueles nossos alunos, ou os egressos, ou os que estão nesse momento aí fazendo o seu curso de História, porque as fontes são infinitas, mas muitas vezes a gente fala, como é que se começa? No meu caso, eu acho que eu fiquei bastante satisfeito com como o curso de bacharelado em História da Uninter está montado. Eu não tive precipitação, eu mantive sempre a curiosidade, mas transitando desde dos antigos egípcios, passando por História da América Latina, eu fui cursando as cadeiras uma por uma ali, sem muita pretensão. E, na verdade, a questão da pesquisa mesmo, ela começa a ficar ela vai se intensificando a partir do momento que a gente começa a flertar com o final do curso, porque a gente começa a lidar com aquela situação de trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, e a gente precisa começar a realmente colocar num plano, num papel, o que a gente pretende investigar, o que a gente gostaria de esclarecer, e aí vem a questão da problematização, né? Por que a gente faria uma incursão em determinado tema e não em outro? Ou porque... Então, eu acho que é uma questão de curiosidade mesmo. E essa curiosidade, eu acho que ela tem melhor se for, ligada a alguma coisa que te cativa, que te emociona, que te seduz. Então, eu acho muito difícil a gente não fazer a pesquisa em algum tópico que não tem, zero sedução, ele não te comove em nada. Então, fica quase um martírio. Por outro lado, quando você tem um real interesse em várias situações de guerra, situações de urbanismo, situações de política, situações de imigração, são vários leques. Então, eu acho que no decorrer do curso a gente vai sofrendo pequenas provocações e isso vai levando a gente mais, quando chega ali no final, a ter mais convicção sobre algo que a gente gostaria que fosse esclarecido. E não só esclarecido, mas assim, que não tem, que ninguém fez a incursão ainda, né? Porque tem isso também. Às vezes a gente tem um interesse sobre medicina, um interesse sobre história da medicina, ou várias frentes, você vai estudar aquilo e você percebe que a bibliografia é pesada, os artigos que já estão publicados são artigos pesados, e que talvez, por mais que você ame aquela temática, você não vai conseguir contribuir tão facilmente. Você vai ter que fazer uma imersão de muitas mais horas, uma imersão de maior complexidade, você vai ter que se dedicar muito mais, e na verdade, essa pesquisa prévia do que já foi publicado, do que não foi publicado, muitas dúvidas que eu tinha, eu fui percebendo que já tinham sido escritos, e eu não sabia, por falta de pesquisa. Então, pesquisando, por exemplo, eu comecei a entender por que o japonês deixou de falar japonês no Brasil, a perseguição que os japoneses sofreram nos Estados Unidos, a perseguição que os japoneses sofreram no Peru. Isso tudo está muito escrito e documentado, mas foi aquecendo, foi estimulando aquela vontade de aprofundar um pouquinho mais. E eu senti que na condução os professores também tiveram um papel relevante, porque a gente fica muito confuso. Então a gente olha, puxa vida, se realmente, como o professor bem observou, a matéria-prima é quase infinita, porque afinal tudo é história e existem inúmeras fontes para serem observadas, a gente fica meio perdido, né? E eu acho que os professores tiveram a sabedoria de ir questionando e colocando no cenário certo. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas sempre fica aquele gostinho de quero mais, né? A gente sempre diz assim, puxa vida, falar de história com profissionais de história é sempre muito agradável e, como eu disse no início do programa, gostaríamos de ter mais tempo porque o papo aqui ficou bom e a gente podia se estender trazendo vários exemplos, mas não temos mais tempo para isso.
Professor Kelton, seu recadinho final aí para os nossos alunos, para os nossos egressos, enfim, para todos os nossos telespectadores que estão pensando em história e querem fazer história. Agradeço, né, primeiramente o convite, fico muito feliz por ter participado, por poder contribuir com um pouco da minha experiência. A minha recomendação para os alunos, né, de história é que eles perseverem, porque é muito gratificante você poder trabalhar com aquilo que você gosta, com aquilo que você ama fazer, e os caminhos estão aí, às vezes alguns não estão muito claros no primeiro momento, mas eu recomendo a todos que sigam em frente, né, e que lutem por um espaço no mercado de trabalho, que já é muito maior, né, do que foi em outros momentos. Outras possibilidades se abriram e desejo sucesso, né, para todos nas suas trajetórias acadêmicas e profissionais. Professor Orley. Gostaria de agradecer ao convite da Cris e falar para ela e para o Uninter que a gente está disponível a qualquer informação que for pertinente a vocês, à faculdade, e incentivar o jovem a dizer que a história do Brasil, a história mundial, municipal, estadual, seja ela de qual âmbito for, é interessantíssimo. E que esse leque seja aberto, que as informações sejam mais, que atinjam mais o jovem, né? Que a gente vê muita sufocação nessas informações, né? Hoje foi um dia muito, muito legal para a informação, né? Obrigado pelo convite, estamos à disposição para qualquer eventualidade. Ô, professora Valéria, afinal de contas, os nossos alunos têm muita história aí no Polo de Apoio Presencial. Professora, muito obrigado por ter aceito nosso convite, contar um pouquinho da sua trajetória aí no Polo. Seu recadinho para todos, nesse momento você representa aí mais de 750 polos no Brasil. Ok, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer aqui poder contribuir, participar. A gente fica muito feliz e muito honrado de ter o Harry como o nosso aluno aqui no Polo, né? Sucesso aí, parabéns por toda a sua empreitada. E assim, às vezes os alunos vêm aqui, ou não somente os alunos, mas os candidatos, aqueles que estão querendo, né, cursar, escolher algum curso, e às vezes eles têm dúvidas do que cursar, dúvidas entre um ou outro curso. E nós aqui no Polo, nós estamos assim capacitados e habilitados para poder tirar e esclarecer essas dúvidas, né? Tanto para os alunos quanto para os candidatos. Uma das coisas aí que foi muito importante, que foi citado na nossa conversa, é que a pessoa, quando vai escolher um curso para estudar, para se capacitar, ela precisa ter um mínimo assim, de vínculo, de desejo, né, de aceitação. Então, a educação, ela transforma as pessoas, mas a educação, ela precisa primeiramente passar pelo coração de cada um, né? Você precisa ter desejo, você precisa ter vontade de aprender o que você vai estudar pela frente, tá? Então, esse aí fica o recadinho para vocês todos. Professora Maria Tereza, a sua história, com muita história, de fato, fez uma grande diferença na tarde de hoje. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço, espero que essa conversa tenha servido para aguçar um pouco a curiosidade em relação ao campo da história, suas múltiplas possibilidades. Se você que está nos assistindo gostou, segue a gente lá nas redes sociais, né? Então temos o Instagram, @Linguagens e Sociedade Uninter, e também temos o nosso Facebook, Linguagens e Sociedade Graduação Uninter, que a gente está sempre compartilhando informações como essa e muito mais, para que você possa acompanhar um pouco dos cursos de letras e história da nossa instituição. Obrigada, professor. Qual é a sua arroba mesmo, professor? Do Instagram é @Linguagens e Sociedade, e do Facebook é Linguagens e Sociedade Graduação Uninter. A todos vocês que estiveram conosco na tarde de hoje, uma ótima semana e nos vemos na próxima segunda. Aquele abraço a todos.